Se eu perguntar para todos que vão nos assistir, você conhece o diabo, já viu ele pessoalmente? Todos vão dizer que não. Porque nós temos a figura do diabo como o quê? Alguém chifrudo, vermelho, fedido, que vai trazer coisas ruins. Quando, na verdade, ele às vezes é loirinho ou loirinha, moreninho, moreninha, barriga tanquinho, eu brinco, tá na sua academia, tá no seu inglês, tá no seu trabalho. Então, e aí o mundo foi me tirando. Eu conheci a Nayara nesse período depois, logo em 2012, casamos em 2014. Ela também não era de lar cristão, era católico. Nós íamos à igreja, voltava e tal, mas nós não éramos batizados nas águas, nada disso. Sim. E eu caí em adultério. Eu caí em adultério. E aí eu traí a minha esposa, logo após o nascimento do meu segundo filho. E aí eu digo que eu sou o resultado de pessoas que não desistiram de mim. O meu pai ficou 4 anos lutando pela minha vida. A minha esposa acreditou em mim quando eu não acreditava mais. Sim. E mais do que isso, ela decidiu me perdoar. Eu sou o resultado de pessoas que não desistiram de mim. Eu sou o resultado de pessoas que decidiram me perdoar. Sim. Porque o perdão é algo que ele te aproxima do propósito. Eu sempre digo que o perdão não é um sentimento. O perdão é uma decisão. E ela decidiu perdoar por quê? Porque nós tínhamos uma palavra. Meses antes de acontecer, nós recebemos uma palavra, um pastor pegou a nossa mão, botou assim e falou para ela: independente do que aconteça, isso aqui não pode ser separado, porque existe propósito. Não se separem. Independente. Olha só, Deus já sabia que eu ia fazer coisa errada. Vocês casaram na igreja? Fomos abençoados por um pastor evangélico. Sim. Casamento evangélico. E aí, começou o tal do processo, né? E ela decidiu me perdoar, com muita raiva. Foi rápido? Não. Foi fácil? Não. Foi muito traumático. Mas eu lembro que a virada de chave foi em 2 momentos. Houve o arrependimento da tua parte? Mas daí que tá, no dia que aconteceu, em nenhum momento eu pensei em largar minha família. Não, foi um erro. Quando ela descobriu, as vendas caíram dos olhos na hora. Não é que eu traí, pensava ficar contra... Não. Quando eu vi que eu ia perder minha família, como a Bíblia fala de Davi. Davi, quando é repreendido pelo profeta Natan, a Bíblia diz que ele se joga ao chão e fala: eu pequei contra ti. Tire de mim. E o que Natan fala? Deus já lhe perdoou. Por quê? Porque houve um arrependimento. Sim. As consequências, Davi, você vai ter. Aquilo que você fez no secreto será exposto em público, a espada nunca se afastará da sua casa e essa criança morrerá. O que aconteceu? Foi exposto em público, o filho pegou a irmã e Davi foi pra guerra contra o próprio filho. Então a espada nunca se afastou da casa dele e a criança morreu 7 dias depois. Então, e eu a mesma coisa. Eu tive as minhas consequências. Só que como a Nayara sempre fala, ela no meu olho viu o arrependimento. No dia. Por mais que ela não conseguia enxergar isso. Por mais que a raiva, o ódio, o nojo era maior. Só que ela tinha uma palavra. E na hora veio, ela conta que veio na cabeça dela. Falou: não, mas Deus disse que independente do que aconteça, eu não posso, eu tenho que lutar. E tinha um dia, passou alguns meses, um dia à noite, nós estávamos no closet lá de casa. Porque a gente não brigava na frente dos meninos, a gente não discutia nada. Nossos filhos não perceberam nada. Vocês voltaram a frequentar culto, essas coisas nessa época? Não. Ainda não? Não, ainda não. E aí, nós estávamos no closet e ela estava jogando coisas na minha cara e tal. Aí, aquele dia, e eu nunca respondia. Porque eu estava errado, e ponto, acabou. Eu nunca terceirizei culpa. Eu errei, eu não fui induzido ao erro. Eu decidi, eu que... Não tem conversa. Porque hoje a gente terceiriza. Ai, eu fui seduzido. Ai, porque o diabo... Não. O vagabundo fui eu. O diabo deu oportunidade, quem decide é a gente. O diabo não obriga ninguém a nada, gente. Até o diabo te dá o livre-arbítrio. Eu digo que até o diabo respeita o livre-arbítrio. Ele mostra a bandeja dele. Você pega se você quer. Então... eu sou errado. E eu vou dar uma dica pra quem tá assistindo a gente. Pare de terceirizar a culpa. Pare de terceirizar suas decisões pra dar um remédio naquilo que você fez. Se arrependa, se transforme. Não tem a ver com o erro que você fez. Tem a ver com o que você vai fazer a partir dele. As consequências você vai ter que viver, mas você pode mudar. E aí, Karina, aquele dia eu falei assim pra ela: chega, eu não aguento mais. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei se eu vou ter que marcar a hora para ver meus filhos. Eu não sei. Só que eu não largo mais Jesus. Eu vou fazer o que Ele quer para minha vida, seja com você ou sem você. Porque você acha que é difícil você me perdoar. Só que você não tem noção o quão difícil é eu me perdoar. Uau.
E ela conta que naquele dia... Reconhecer isso é Ela virou importante. e ela foi dormir. E ela nunca aceitou que eu saísse de casa. Ela nunca aceitou que a gente dormisse separado. Ela não interessa. Você vai ficar em casa, você vai ajudar a cuidar dos seus filhos. Porque eu tinha imóveis, eu podia sair, podia morar com meu pai. Ela falou, não. Dentro de casa, você não saia. Porque sempre ensinaram isso pra ela. Nunca deixe o seu marido sair de casa. E a gente ficou dentro de casa, dormíamos junto, mas cada um do seu lado, mas ela nunca deixou. Ela foi muito sábia. Porque se eu fosse pra rua, o diabo ia fazer a festa. E o tempo passa, Karina, passou o Covid. E nós ainda no processo, pesado, né? Dias bons, dias ruins, ela sofrendo muito, ela não estava curada e tal. No Covid eu tive um problema de saúde muito sério, porque eu tomei ivermectina. E eu não podia tomar, eu não sabia. Porque como eu tive eu tenho só 1/3 do intestino, né? Como eu não sabia disso, eu tomei e eu tive uma suboclusão, igual o que eu tive com 18 anos. Quase morri, fui pro hospital, no meio da pandemia. Gente. E aí, nós nunca tínhamos dormido, só eu e ela, sem os nossos filhos. Fazia 7, 8 anos. Imagina. E tal. E aí, ela conta que quando ela me entregou na mão da enfermeira numa cadeira de roda, eu berrando de dor e me levando para dentro do hospital, ela vendo que talvez não me veria mais, ela fala que o Espírito de Deus falou para ela, falou, e aí? Você vai continuar de palhaçada? Vai dizer que quer perdoar, mas não perdoa? E se ele não voltar? E se você perder ele? E aí ela falou que ali deu uma virada de chave. Eu consegui, através de amizades, que ficasse alguém comigo no hospital. Porque eu não podia ficar internado alguns dias. Para ela poder ficar com os filhos. Só que daí só autorizaram ela. Então a primeira vez que ela dormiu longe dos filhos foi num quarto do hospital comigo, sem saber se eu ia viver. Gente. A primeira vez que a gente dormiu, um casal sozinho, sem os filhos, foi num quarto no hospital. E aquilo mudou nossa vida. Deus tratou a gente naquele quarto de hospital. E hoje a gente vive os melhores dias das nossas vidas. Vocês ficaram quanto tempo lá? Quanto esse processo do hospital? Eu fiquei 1 semana, porque eu fiquei 3 dias em Joinville, eu consegui transferência, vim pro Einstein, fiquei mais 2 dias e meio no Einstein. Foi quase 1 semana. E ali transformou nossa vida. Alguns meses depois a gente se batizou nas águas, começamos a frequentar a igreja, na igreja do pastor Júnior Rostirola, né, que teve aqui, que você esteve lá com a gente. Sim. E a gente é membro da Reviver, né? E hoje a Nayara faz parte da liderança de mulheres da igreja. E é muito Deus levantou meu ministério. Então, eu quero entender a partir daí como veio sobre você essa palavra e esse desejo de começar a falar de Jesus. Não, mas eu não tinha esse desejo. Como que foi? Eu não tinha esse desejo. Mas não nasceu? Não. Como? Olha que maluco. Não, eu não escolhi. Eu nunca pensei. Eu nunca nada. Eu sempre ajudei na obra, sempre ajudo na igreja, tudo. Mas eu nunca pensei em ser um testemunho vivo. Assim, de pregar a palavra, de levar testemunho, eu nunca pensei. Eu não me achava capaz. Eu digo que eu me senti como Jeremias. Porque Jeremias, quando é chamado, quando é jovem, que Deus fala para ele que ele vai ser o profeta, ele fala assim, eu não sei nem falar. Como é que eu vou ser o quê? Eu a mesma coisa, porque eu recebi... Olha que loucura. Logo depois que aconteceu o problema, esse mesmo profeta foi na minha casa e ele falou assim, eu vejo uma grande festa nessa casa, com muitos pastores. E a partir desse dia muda a história da vida de vocês de novo. E eu vejo você em cima de púlpito falando para milhares de pessoas. Eu comecei a rir. Falei, cara, não existe isso. Quando a gente se batizou, e nós não conhecíamos nenhum pastor, só ele. No dia do meu batismo, tinham 12 pastores na minha casa. Sim. 1 semana depois eu fui convidado a primeira vez para falar meu testemunho. E começou o testemunho, começou um evento, e 2 eventos, e 3 eventos, e 4 eventos, e Deus foi levando. Hoje a gente tem, se eu quisesse, toda semana, convites para ministrar. Hoje eu já não conto tanto o testemunho, porque eu acho que todo mundo começa com um testemunho, né? É um ciclo, né? Sim. Então, quando eu volto nas igrejas, não tem como contar o testemunho. Daí você já traz uma nova palavra. Então, hoje eu estudo muito, enfim, Deus tem me dado a ciência da palavra. Então, hoje eu levo mesmo a palavra de Deus, né? Eu falo, claro que eu sempre coloco, porque não tem nada melhor do que você validar uma palavra de Deus com algo que você viveu.